Olá, boa noite, pessoal. Então vamos começar o nosso curso, finalmente, né? Depois daquele pequeno vídeo que eu mandei para vocês sobre com o programa e as leituras, eu vou fazer mais 2 vídeos introdutórios antes de a gente entrar propriamente na leitura das obras, né? Como eu disse para vocês, depois eu vou fazer um vídeo para cada obra, mais ou menos. Não sei ainda, depois a gente tem que ver, dependendo das limitações de gravação e assim por diante. Essa aula é bastante introdutória, porque eu não sei qual é o nível de intimidade de vocês com esse assunto, com o teatro grego. Então eu vou começar do zero praticamente, e nessa aula eu vou expor algumas datas importantes do teatro para o teatro grego e a partir disso inserir algumas informações, mostrar algumas informações para que vocês tenham uma ideia, né, do tempo e do espaço em que esse fenômeno artístico aconteceu e um pouquinho mais, certo? Então, vamos começando aqui. Eu tenho um quadro, e vocês não se preocupem, eu vou mandar esse quadro cronológico aqui para vocês. Eu vou colocar tudo na nossa pastinha, aquela pastinha que vocês sabem onde está. Assim como as obras que eu mencionar, todas vão estar lá, né? E melhor a gente não dizer exatamente, porque há problemas de direitos autorais envolvidos e coisas do tipo. Mas vocês sabem onde encontrar. Pois bem, então, quando a gente fala de teatro grego, a gente já está cometendo uma certa imprecisão, né? Porque o que nós temos, na verdade, é o teatro ateniense, teatro feito em Atenas. Nós temos, obviamente, bom, eu não sei qual é, vocês devem saber como funcionava, vocês fizeram colegial, estudaram um pouco de história antiga, e vocês sabem que a Grécia Antiga, ela, nesse período que a gente chama de período clássico, né, arcaico clássico, ela era constituída por várias cidades-estados, né, as polis. Cada polis, ela tinha uma autonomia, um calendário cívico, religioso, mais ou menos independente, e as cidades eram completamente independentes umas das outras. Então, o que nós temos, na verdade, é o teatro ateniense. Há informação de que existia teatro em outras cidades. Existia comédia em Siracusa. Nós sabemos que existia teatro em outras cidades da Grécia Antiga, né? Havia festivais e não era só em Atenas. Mas as informações que nós temos, elas são restritas à polis ateniense, à cidade de Atenas. E mesmo assim, como vocês vão ver, é um período bastante restrito no tempo. E mesmo assim, as nossas informações são bem restritas, né? A gente tem um monte de dúvidas em relação a um monte de coisas, como vocês vão ver na sequência do curso. Então, não pensem que é um assunto que a gente sobre o qual a gente tem conhecimento de todos os detalhes, né? A gente tem que tratar desse fenômeno com cuidado, porque existe muita especulação e pouco material, na verdade, né? Dentro do que foi produzido, mesmo tendo sido ele breve no tempo, razoavelmente breve no tempo. Então, o teatro grego, na verdade, é teatro ateniense, né? Teatro produzido em Atenas, na cidade de Atenas, na polis de Atenas. Pois bem, vocês terem uma ideia, né? Toda a nossa, a grande produção do teatro grego, embora ele tenha existido posteriormente, não se sabe muito bem
nós não temos muita informação a respeito. A nossa informação, o que nós temos de obras e maior informação a respeito, se restringe ao século V antes de Cristo. Então, nós estamos falando de um fenômeno artístico, literário, restrito a uma cidade. Como eu disse, não estou dizendo que não houvesse teatro em outros lugares, nem que peças não tenham sido produzidas depois, não é isso. Eu quero dizer que as nossas informações, aquilo que nós vamos estudar e aquilo sobre o qual nós temos alguma certeza, se restringe a uma cidade e a menos de um século, certo? E apesar de tudo, não é um fenômeno tão fascinante e tão influente para toda a literatura posterior. Bom, segundo as datas, né, tradicionais, mencionado pelo Aristóteles, por exemplo, na Poética e outras fontes, o primeiro prêmio para a tragédia teria sido dado a Tespes, nas grandes Dionísias, nas Dionísias urbanas, em 534. Na próxima aula, eu vou falar um pouco sobre as Dionísias urbanas, sobre um pouco sobre os festivais gregos, as Lenéias e assim por diante. Por enquanto, eu quero só que vocês comecem a tomar contato com esses nomes, essas datas, né? Então, Tespes teria sido o primeiro ganhador, o primeiro prêmio de uma tragédia dado a uma pessoa teria sido a Tespes, em 534, nas Dionísias urbanas. Dionísias urbanas são festas, esse é festival, em honra de Dionísio, realizado na cidade de Atenas, obviamente, né? Então, nessa época, 534, aparentemente já existia esse festival Dionísias, as Dionísias, festival em honra de Dionísio, né, uma celebração do deus Dioniso, no qual havia apresentações artísticas. Nós não sabemos o que havia antes, mas nós sabemos que a tradição, Aristóteles incluído aí, atribui, então, a Tespes o primeiro prêmio de tragédia. Então, aparentemente, tradicionalmente, se assume que Tespes, que tinha 534, surgiu esse gênero oficialmente como parte de um concurso. Então, duas coisas vão ser importantes. Eu vou falar disso na próxima aula também. De todo o teatro, né, as tragédias, assim como as comédias, elas eram apresentadas em festivais religiosos, nas celebrações religiosas, e eram parte de um concurso, certo? Então, isso é muito importante sempre ter em mente, né? Os dramaturgos, eles inscreviam, as suas peças faziam parte de um concurso, né? Eles disputavam um prêmio. Depois eu vou falar mais sobre o que nós sabemos sobre a organização desses concursos. Bom, 525, mais ou menos, ou 24, é o nascimento de Ésquilo. Como vocês vão ver, como vocês sabem, os três nomes que nós temos, os três grandes tragiógrafos, porque são os três que nós conhecemos e dos quais nós temos obras inteiras, né? E mesmo assim uma parte reduzida, pequena, são Ésquilo, Sófocles e Eurípides. Houve muitos outros. Nós temos notícias de muitos nomes, de muitas obras, como vocês vão ver aqui. Mas o que nos restou foi muito pouco. Estima-se que menos de 10%, talvez menos ainda, menos de 5% do que foi produzido tenha chegado até nós no teatro grego. Pois bem, então o Ésquilo é o mais velho, é o primeiro, né? Nasce em 524, mais ou menos. Veja, nós estamos no finalzinho do século VI, né? Em 500, segundo
se especula, cerca do ano 500, na entrada do século V, houve a introdução do drama satírico nas Dionísias urbanas. Ou seja, esse dado é interessante e eu vou falar sobre ele na próxima aula. Na próxima aula eu vou falar também para vocês, né, de como era composto. Vou falar agora daqui a pouco também, mas de como como se dava esse festival, né, essa competição. Bom, por que eu estou dizendo que isso é importante, né, a gente ter essa data como introdução do drama satírico nas Dionísias urbanas? Porque existe algumas teorias que dizem que o teatro, que a tragédia, evoluiu de alguma forma do drama satírico. De todo caso, né, as evidências apontam que o drama satírico foi introduzido posteriormente, depois que a tragédia. Então, não parece ser muito bem essa relação. Antes de eu prosseguir, eu vou dizer, vocês devem estar se perguntando, né, como a gente sabe essas datas? A gente sabe essas datas de diversas formas. Por exemplo, mais para frente eu vou falar de Sócrates, vou falar de Platão e Aristóteles, e nós sabemos das datas deles por outros motivos. Mas muitas das datas que eu vou falar aqui, como, por exemplo, a introdução do drama satírico, os registros das obras e assim por diante, nós sabemos, sobretudo, principalmente, por causa de inscrições. Inscrições nas paredes mesmo, né? Os gregos registravam os ganhadores dos concursos, novas leis e assim por diante. Então, se vocês viram a lista de leituras, vocês se lembram que eu coloquei lá um livro, uma sugestão de leitura para vocês, de Miles e Olson, que é justamente uma compilação de inscrições importantes para o teatro grego. É esse tipo de inscrição que fornece uma série de informações sobre datas aqui. Então, 497, nascimento de Sófocles, primeira invasão, depois invasão persa, né? Começa então o período das guerras contra os persas, os gregos com os persas. 486, introdução da comédia nas Dionísias urbanas, ou seja, a comédia como forma de competição, ou seja, a competição, o torneio de comédia é posterior ainda ao drama satírico e a tragédia. 484, primeira vitória de Ésquilo em concurso dramático. Nós sabemos que ele ganhou, mas nós não sabemos com que obra. 480, mais ou menos, nascimento de Eurípides, terceiro dos trágicos que nós conhecemos melhor. Formação da Liga de Delos e Frínico, as Fenícias, em 476, mais ou menos. Vejam, Frínico, as Fenícias. Frínico é um outro tragediógrafo, né? Como eu disse, nós conhecemos vários nomes, mas não temos nenhuma obra inteira desses outros tragediógrafos, nem dos outros comediógrafos também. Nós não sabemos se as fenícias ganharam ou não, nós só sabemos, temos o registro de que em torno de 476, Fínico participou com esta obra. 472, Ésquilo ganha o primeiro prêmio com os persas. Nós sabemos isso, um registro. Isso é bastante... Depois eu vou falar um pouco sobre os persas também, não se preocupem. Eu vou falar depois, posteriormente, com isso. Mas sobre isso, nós não sabemos os outros participantes, nós não sabemos quais eram as outras tragédias que compunham a trilogia ou as 4 peças com o drama satírico com o qual o Ésquilo concorreu. Vou falar sobre isso depois, não se preocupem. Nascimento de Sócrates,
filósofo Sócrates, 470. Primeira vitória de Sófocles, em 468, com Triptólemo, peça perdida, não temos. Sabemos, temos o registro, mas não sabemos, não conhecemos a peça. Ésquilo ganha o primeiro prêmio. Ésquilo ganha o primeiro prêmio com 7 contra Tebas, Laio, Édipo e Esfinge, drama satírico. Vejam, dessas 4 obras, nós temos 7 contra Tebas. Essa foi a única que nos restou. Nós sabemos que ele ganhou o prêmio com essa tetralogia, né? Como eu disse para vocês, eu vou falar sobre isso, não se preocupem, mas no concurso de tragédia havia 3 dramaturgos, 3 tragediógrafos concorrendo. Eram escolhidos 3 dramaturgos. E cada um deles apresentava 3 tragédias e um drama satírico, que podiam ou não ter um tema assemelhado, tratar do mesmo tema. Aqui, nós vemos que Ésquilo escolhe tratar do mesmo tema. Né? Pelos títulos atribuídos a essas tragédias, nós vemos que se trata do mesmo tema. Bom, 460, mais ou menos, Ésquilo tem o primeiro prêmio com as Suplicantes, obras que nós temos. Ésquilo, 458, primeiro prêmio com a Oresteia e Proteu, um drama satírico. A Oresteia nós temos, e nós vamos ler. Né? Esta é uma das obras que nós vamos ler, que nós vamos estudar em breve. O que é a Oresteia? A Oresteia, como eu disse para vocês, é o modo como nós nos referimos à trilogia composta por Agamemnon, Coéforas e Eumênides. Nós temos essas 3 obras que são as 3 tragédias que o Ésquilo apresentou nesse ano. Mas nós não temos o drama satírico, que seria a 4ª obra com a qual ele concorreria, que era o Proteu. 456, Morte de Ésquilo. 455, primeira participação de Eurípides em concurso dramático, com Pelíades. Nós não temos essa obra. Vejam, Eurípides nasce depois que Ésquilo morre, né? 449, instituição do prêmio para melhor ator trágico. Curioso que não havia antes disso, né? É um prêmio bem tardio, digamos assim. Nascimento de Aristófanes, 445. Aristófanes é o principal e único nome que nós conhecemos muito bem, talvez bem, não vou dizer muito bem, mas conhecemos bem da comédia antiga. Depois eu vou falar da comédia antiga, comédia nova também, não se preocupe. 442, Sófocles, Antígona. Essa é uma obra bem conhecida que nos restou. Vocês já com certeza já ouviram falar da Antígona. Como eu disse, nós não sabemos se ficou em primeiro lugar, em segundo, em quinto. Nós não sabemos se em quinto não ficou, né? Primeiro, segundo, terceiro. Nós não sabemos quem estava concorrendo contra Antígona. Não sabemos mais nada. Sabemos que Sófocles apresentou a Antígona aproximadamente em 442. 441, primeira vitória de Eurípides em competições. 440, em torno de 440, introdução das competições dramáticas nas Lenéias. Isso aqui é outro dado importante. Como eu disse para vocês no começo desse vídeo, os 2 festivais importantes, os 2 festivais nos quais as obras teatrais eram apresentadas, eram as Dionísias e as Lenéias. Depois a gente fala um pouco sobre esses festivais, né? Mas, segundo a gente encontra em inscrições, né, a introdução das competições dramáticas nas Lenéias é bem posterior à das Dionísias. Né? E as Dionísias continuaram sempre sendo o grande festival, na verdade. Né? Era muito mais, sempre foi muito mais, me fugiu a palavra agora, mas muito mais importante, muito mais prestigioso
vencer as Dionisos do que as Lenéias, mas eram os dois festivais mais importantes. Né? 438, Eurípides, Alceste, ganha o segundo lugar como parte da tetralogia composta por as Cretenses, Alquimeion, Sófocles e Téléfo, o drama satírico. Alceste nós temos, as outras obras não, dessa 431, Eurípides, Medeia ganha em terceiro lugar. Medeia é uma obra que nós temos também, certo? Com a tetralogia Philoctetes, Dictys e Téristas, que seria o drama satírico. As outras obras nós não temos, nós temos apenas a Medeia, né? Escrevi errado aí, a Medeia. 431 a 404, acontece a Guerra do Peloponeso, a famosa guerra entre Atenas e Esparta, que altera, que causa mudanças no funcionamento da cidade, dos festivais, no tema das obras e obviamente, né, afeta a vida de todo mundo. Bom, em torno de 430 a 428, Sófocles, Édipo Rei e Eurípides, Heráclidas. Né? Nós temos as duas obras, obviamente, não sabemos a colocação delas. 429, morte de Péricles, um político importante ateniense. 429 também, nascimento de Platão, do filósofo Platão. É interessante a gente marcar aqui o nascimento de Platão e, posteriormente, o nascimento de Aristóteles. E eu já vou dizer por quê. Bom, 428, Eurípides, Hipólito, é uma obra que nós temos, versão revisada, ganha em primeiro lugar. Sim, nós sabemos que existia a possibilidade de revisar versões, apresentar versões revisadas, concorrer novamente com uma mesma obra. E isso acontecia não poucas vezes. Então, o Hipólito é uma delas, as nuvens do Aristófanes é outra. Aristófanes, Acanianos, 425, Eurípides, Andrômaca. Nós temos a obra do Aristófanes, mas não temos a obra do Eurípides. Aqui. (424) Aristófanes, Cavaleiros, obra que nós temos. 423, Écuba, Eurípides. 423, Aristófanes, As Nuvens, Eurípides, As Suplicantes. Aristófanes, As Vespas, A Paz, nós temos essas obras todas. Eurípides, Electra. Eurípides, Heracles, que nós temos, essas duas obras. 415, As Troianas, com segundo lugar, né? Aristófanes, As Rãs, 414, Eurípides, Ifigênia em Tauris, Sófocles, Electra, talvez, essa data não é certa, talvez essa Electra, 413, 411, Os Oligarcas, 409, Sófocles, Philoctetes, Eurípides, Orestes, em 408, 406 ou 5, morte de Eurípides e morte de Sófocles. O Sófocles parece ter morrido um pouquinho depois do Eurípides. E após 406, as Bacantes de Eurípides, que nós temos, vocês conhecem, obviamente, né, produzidas póstumamente, ganha o primeiro prêmio. Outra obra de Eurípides póstuma, né, produzida póstumamente, Ifigênia em Aulis. Depois, As Rãs, do Aristófanes, 405. E isso vai ser bastante interessante. Nós vamos ler essa obra também. Nós vamos ler essa obra, que foi encenada em 405, foi apresentada em torno de 405. E nessa obra, como vocês vão ver, há uma disputa, um duelo no Hades, né, no inferno,
no Hades, entre Ésquilo e Eurípides, que já estão mortos. E, enfim, Aristófanes fez uma peça, né, uma comédia, justamente depois que os dois grandes tragediógrafos tinham morrido. Só o Sófocles também, e o Sófocles aparece, mas esse é outro problema, depois a gente fala, quando a gente estiver lendo a obra, eu vou falar disso, não se preocupe. Pois bem, então, essa obra das Rãs, do Aristófanes, é uma obra que fala, né, que trata os grandes trágicos gregos como mortos já, e que eles são tema dessa peça. 401, Sófocles também, né, produzido postumamente. 401, Édipo em Colono. 399, a morte de Sócrates. Aristófanes, Mulheres na Assembleia, Riqueza. Platão funda a Academia em 387. 386 é introduzida a categoria de tragédia antiga nas Dionísias urbanas. O que é isso? Nós sabemos que nós temos conhecimento de que em 386 continuava a haver algum tipo de competição. Nós não sabemos muito bem qual era, né? Mas nós sabemos que é introduzida uma categoria de tragédia antiga. Não sabemos muito bem como essa categoria era constituída, escolhida, se havia competição ou não. Não temos informação sobre isso. Mas o que é importante é a gente notar que em 386, aparentemente, né, a história do teatro já tinha ficado maior do que o teatro atual. Havia a necessidade de preservar, de reviver, de se deliciar com o que já tinha acontecido. Nosso conhecimento a partir daqui, a respeito da tragédia, é muito pequeno. Há fragmentos, há informações, mas nada muito relevante. Aparentemente, os próprios gregos já não achavam o seu teatro tão interessante, ou sua tragédia, pelo menos, né? A ponto de terem que criar uma categoria de tragédia antiga, né, para preencher o seu festival, que antes, né, só tinha obras novas, digamos assim. 386, morte de Aristófanes. 384, nascimento de Aristóteles e Demóstenes. Aristóteles se junta à Academia de Platão, construção do teatro do Epidauro, 358. Eu vou falar sobre isso, vou mostrar uma imagem do Epidauro, eu vou falar sobre o Epidauro depois, na próxima aula. Mas é interessante vocês verem que a construção do teatro do Epidauro, ela é posterior ao período áureo do teatro ateniense. 347, morte de Platão. 342, nascimento de Menandro. Menandro é o principal nome da comédia nova, extremamente influente na comédia romana, posteriormente, né? Mas nós temos poucas obras, muitos fragmentos, mas poucas obras. Uma obra inteira, outra quase inteira, pelo menos. E talvez nós leremos uma delas, não sei ainda. Então, Menandro, 342. 339 é introduzida a categoria comédia antiga nas Dionísias urbanas. Mesma coisa, né? Notem que assim como a tragédia, né? As competições de comédia passaram a incluir a apresentação de obras antigas, comédia antiga. Agora, isso é interessante. É por isso que a gente fala da comédia antiga, da comédia nova, e a gente não fala de tragédia antiga e tragédia nova. Por quê? Porque, no caso da comédia, nós temos obras
da comédia antiga, né? Nós temos obras de Aristófanes, por exemplo, que é o único representante cujas obras, do qual nós temos algumas obras inteiras, não todas, obviamente. Tem um monte de obras que nós não temos. Depois eu vou falar sobre isso depois, não se preocupe. Bom, pois bem, então nós temos obras da comédia antiga e nós temos uma ideia do que era a comédia antiga. E nós temos também digamos que juntando tudo, dá umas 2 obras da comédia nova, que é bastante diferente da comédia antiga. Então nós podemos minimamente comparar 2 autores da comédia antiga e da comédia nova, e ter uma noção muito, muito, muito restrita do que é a comédia antiga e do que é a comédia nova. No caso da tragédia, nós só temos a tragédia antiga. Nós temos fragmentos, numerosos fragmentos de obras da tragédia nova, digamos assim, mas não o suficiente para ter uma noção do que era a tragédia nova, no que ela era diferente exatamente da tragédia antiga. Por isso que a gente só fala tragédia e a gente distingue comédia antiga e comédia nova. Em torno de 335, a poética de Aristóteles. Bom, vejam que a poética de Aristóteles, que frequentemente é tomada como o principal documento acerca do teatro, sobretudo da tragédia grega, da tragédia ateniense, é uma obra que foi escrita, né, em torno de 335, foi escrita muito tempo depois do período áureo, do auge do teatro grego, né, sobretudo da tragédia. Se a gente contar que aí mais ou menos em torno de 80 anos, quase 100 anos depois das grandes obras, né? Das grandes peças, pelo menos as que nos restaram. Isso é interessante, né? E quando a gente for estudar a poética, eu vou chamar a atenção de vocês para esse fato. Por enquanto, né, só fiquem atentos a isso. Só tenho essa dimensão temporal, né, e espacial também. Tem bastante falando de Atenas, do teatro ateniense, tragédia e comédia ateniense. Bom, então, assim como Platão, assim como o Aristóteles, que é muito posterior, ou seja, o Aristóteles nunca viu nenhum dos grandes tragediógrafos, não presenciou esse fenômeno do qual ele fala pessoalmente, o acesso dele era de outro tipo. O Platão também pegou um período, pegou ali a finaleira, né? Se ele nasceu em 429, provavelmente ele começou a ter contato com teatro, presenciar teatro apenas depois de 420, 415, né? Assim por diante. Bom, que também é um autor importante, né, para o teatro, mas, bom, a gente vai ver quando a gente estudar a República, né, quando a gente fizer a nossa aula sobre a República. Tá bem, pessoal, eu sei que essa aula ficou meio esquisita e meio chata, mas é isso que eu queria dizer para vocês. Apenas apresentar, por enquanto, esse monte de nomes, esse monte de datas, para vocês se situarem no tempo e no espaço e minimamente colherem algumas informações. Então, eu vou encerrar a gravação agora e vou compartilhar com vocês. E em breve eu vou mandar a aula introdutória com características introdutórias gerais sobre o teatro ateniense, tá bem? Obrigado, até mais.